Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Eis a escritura que define o homem e define a mulher segundo o coração de Deus. O homem e a mulher, segundo o coração de Deus, é o homem e a mulher que vivem para fazer a sua vontade. Você deve se perguntar essa manhã se a vontade de Deus é a sua vontade hoje. Então, nós vimos no vídeo o processo que todos nós discípulos passamos em um momento nas nossas vidas, de abandonar nossa vida de trevas, morrer para nós mesmos e nascer novos homens, novas mulheres. E é o que nós vamos ver hoje. 4 pessoas que deixaram a vida delas e foram batizadas para a glória de Deus. Tema da aula de hoje: segundo o coração de Deus. Vocês estão comigo, família? Vocês estão animados? E qual é a vontade de Deus? Que não só nós nessa sala sejamos os homens e as mulheres segundo o seu coração, mas que cada homem, cada mulher, no mundo inteiro, na América Latina inteira, possam ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso nós temos o sonho de implantar tantas mais igrejas. E como vocês viram, por isso nós temos o sonho de evangelizar o nosso setor geográfico aqui no Brasil também. Eu não sei vocês, eu fiquei muito animado de ver o que Deus tem colocado nos nossos corações, de ver já uma igreja em Curitiba, no sul do Brasil, de ver uma igreja na capital, em Brasília, de ver a primeira igreja no Nordeste, Fortaleza, e finalmente a última região do Brasil, a região norte com Manaus. Agora, para que a vontade de Deus se realize, eu, você, cada um de nós, precisamos ter o coração segundo dele. É sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos comigo em 1 Samuel 10, versículo 1. Davi não foi o primeiro rei segundo o coração de Deus. Antes de Davi, a Bíblia fala de um outro rei. Na verdade, o primeiro rei de Israel. E ele era o rei segundo o coração de Deus também. E não por coincidência, o livro de Samuel é o meu livro favorito na Bíblia. E é o nome do meu filho. E em português, para os latinos que estão aqui conosco hoje, nós apelidamos ele carinhosamente de Samuca. Samuquinha. 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas, está preocupado com vocês. Aqui nós vemos o profeta Samuel ungir o primeiro rei de Israel, Saul. E ele fala de uma incrível promessa de Deus para a vida dele, que ele foi o líder escolhido para liderar o povo de Deus. E na sequência, Samuel dá algumas ordens para que Saul obedecesse. E ele fala que ele deveria voltar pelo caminho que ele veio, encontrar algumas pessoas no caminho e seguir algumas direções específicas.
E aí, na sequência, vamos pular para o versículo 8, fala: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Então aqui Samuel manda Saul ir e esperar ele por 7 dias. Porque aqui nesse tempo em Israel, havia uma guerra contra os filisteus. E no versículo 9 fala, olha agora, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Um grupo veio em sua direção, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio na sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Então aqui nós vemos na Bíblia um homem que teve o coração mudado. Um homem de uma das menores tribos, a menor tribo de Israel, que vivia uma vida sem propósito. Ele buscava pelo mundo as jumentas que o pai dele tinha perdido, até que ele encontra por algo muito maior na vida dele, o plano de Deus. Ele ser ungido rei de Israel e liderar o povo. E o que é interessante, aprender biblicamente como o coração de alguém muda. Hoje muito se acredita no mundo religioso que a tecnologia vai mudar seu coração. As luzes, os telões, um espetáculo aqui. Ainda que nós queremos dar o nosso melhor para Deus, não é isso que vai mudar seu coração. Hoje muito se acredita no mundo religioso, que é um sentimento, um arrepio na espinha, uma experiência com Deus, que vai mudar o seu coração. Saul teve tudo isso. Ele foi ungido pelo profeta. Ele teve aqui uma baita experiência, não é? Mas não diz a Bíblia que o coração dele mudou nesse momento. O coração de Saul mudou quando ele se virou. Quando ele se virou para obedecer às ordens do profeta. Deus mudou o coração dele, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante. Então, esse é o princípio que nós podemos aprender da Bíblia. Como o coração de alguém muda para ser o coração segundo de Deus. O coração só muda com a decisão. Com a decisão de você ir na direção contrária à sua natureza pecaminosa, para obedecer fielmente a palavra de Deus. Estão comigo, irmãos? Primeiro ponto de hoje: o coração se conquista com a decisão. Qualquer coração pode mudar. Pensa comigo, se Saul mudou, se o Ataíde mudou, acho que a gente já falou o suficiente disso, não é? Qualquer coração pode mudar, mesmo o seu, essa manhã. E o incrível é que não só qualquer coração pode mudar, qualquer coração pode mudar agora. Se você está disposto a tomar a decisão que você já sabe que deve tomar. Se você está aqui com a gente esses 3 dias de conferência, você já ouviu muitas decisões que Deus te chamou a tomar. E agora é hora de tomar a decisão de obedecer o que a palavra de Deus fala. Estão comigo, irmãos? E se você está nos visitando, pensa na sua vida agora. E eu quero que você compare a sua vida e o seu coração com o coração de Davi. Antes de Davi, vamos em 1 Samuel 13, para ver o que aconteceu com Saul. Primeira Samuel 13:13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido,
ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui nós vemos o que nos torna segundo o coração de Deus. E é simplesmente a nossa obediência às Escrituras. É simplesmente a batalha de obedecer diariamente e fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas se o coração se conquista com a decisão, o coração também se perde com a falta de decisão. Que bom que você veio aqui hoje nessa conferência. Que bom que você veio nesse culto. Mas entenda isso. Tudo que Satanás mais quer é que você saia daqui sem decisão alguma. Então venha até Jesus como você está. Isso é ótimo. Mas não saia como você está. Saia diferente. Tome as decisões necessárias para obedecer completamente a palavra de Deus. Porque uma vez o homem, segundo o coração de Deus, nem sempre o homem, coração de Deus. Saul era esse homem e esse coração se perdeu. Por isso Deus escolheu Davi para ser o novo rei. Não porque Davi era mais bonito, não porque Davi era mais simpático, mais talentoso, mas porque era o homem com o coração de Deus. Estão comigo, irmãos? Agora, quão grande era o coração de Davi para obedecer a Deus? Olha em 1 Reis 14 comigo. Irmãos, o que falta na minha voz, eu preciso do seu ânimo agora. Eu preciso do seu encorajamento. Eu me comprometo a pregar aqui até não ter mais voz. Esse é o meu coração para Deus essa manhã. É servir cada um de vocês. Mas eu peço o seu coração também. Vocês estão comigo, igreja? Primeira Reis 14, versículo 7. Vai dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si os deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Então, depois de Davi vieram outros reis na Bíblia. E o livro de Reis conta um pouco da história deles. Nós sabemos que primeiro veio Salomão, o sucessor direto de Davi. E depois o reino se dividiu com as 10 tribos do norte, Israel do norte, e Judá no sul. Amém, Raul? Raul que não me deixa esquecer que eu errei isso na prova da faculdade de teologia que nós temos. Amém? Então, eu acho que eu aprendi agora. Israel no norte, Judá no sul. Está correto isso? Amém, perfeito. Então, pelo pecado de Roboão, filho de Salomão, Deus levantou um outro líder, que ficou em cargo de 10 tribos, das 12 tribos de Israel. Só que esse líder fez inicialmente a vontade de Deus, mas depois não mais. E olha o que Deus fala para ele, por ele ter se voltado para outros ídolos. Ele fala: você fez mais mal do que bem. Você não tem o coração de Davi mais, que era um coração totalmente dedicado para mim. Davi foi um homem íntegro e fez o que é justo. Você virou as costas para mim. Vamos parar para pensar um momento em Jeroboão aqui. Jeroboão, assim como Davi, assim como Saul, foi escolhido por Deus. Ele foi usado por Deus. Ele conquistou números para Deus. E sabe o que isso implica? Nada.
Nada, porque ele virou as costas para Deus. Da mesma forma, talvez você viajou longe para vir na conferência. Você pagou caro, você acordou cedo, você veio na igreja esse domingo. Sabe o que isso significa? Nada. Você pode sair daqui e virar as costas hoje para Deus, como Jeroboão fez. E quando a Bíblia fala de Davi, fala ainda além. E eu quero mais uma vez que você se pergunte hoje, se esse é o seu coração. 1 Reis 15, versículo 1. Fala mais de Jeroboão aqui. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. Irmãos, que extraordinária referência a Bíblia faz sobre o coração de Davi. E mais uma vez, a Bíblia contrasta o coração segundo Deus com um coração contrário ao segundo Deus. Então, da mesma forma que a Bíblia contrastou Saul e Davi, aqui contrasta Davi, Jeroboão e a maioria dos reis, na verdade, da Bíblia, que não tiveram um coração íntegro. Mas olha como a Bíblia descreve a obediência de Davi. Fala no versículo 5, que Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. Isso é o que descreve um homem ou uma mulher de Deus. Alguém que tem o coração totalmente comprometido a obedecer a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Esse foi Davi. E esse precisa ser eu e você hoje também. Estão comigo, igreja? É claro que a Bíblia faz aqui uma hipérbole. Existe algo na Bíblia que se chama figura de linguagem. Em alguns momentos, a Bíblia faz um exagero para não demonstrar a precisão do fato, mas demonstrar a intensidade dele. Quando diz que Davi obedeceu todos os dias da sua vida, não significa que literalmente Davi obedeceu todos os dias da sua vida, mas ele lutou para ter o coração de Deus. Esse é o ponto. Ele foi justo, ele foi o líder padrão ouro, que nós devemos imitar, se nós queremos agradar a Deus verdadeiramente. Quando eu penso em alguém com esse coração, eu penso no nosso culto domingo passado. Para quem não estava aqui na igreja de São Paulo, um domingo antes da conferência, eu no púlpito convoquei a igreja para que se levantasse algum homem segundo o coração de Deus, que gostaria de obedecer à visão de Jesus, de ir às nações, ser um missionário em Assunção, no Paraguai, pregar a palavra de Deus por 6 meses e voltar e conseguir um trabalho no Brasil. E eu anunciei esse homem, sabe quem é? Eu não sei, mas Deus vai mostrar. E Deus mostrou. Deus mostrou quem é esse homem que tomou a decisão, que mudou o seu coração para ser como o coração de Davi. E curiosamente é um homem que mesmo como discípulo na igreja, foi rebelde muitas vezes. Sabe quando Deus escolhe a pessoa menos provável? Muitas vezes na Bíblia é assim. Então se você estivesse aqui na igreja como 1 ano atrás, você falaria, não. E o que eu mais acho curioso na conferência é que nós ouvimos muitas histórias engraçadas. Como Túlio contou algumas histórias do México, aí da república onde cristãos moram, não é? E algumas histórias que fizeram a gente dar muita risada
na sessão de homens. Raul contou a história da caminhonete do pai dele, com as cadeiras que caíram. Já tem o sermão do Raul na internet. Você pode escutar se você não estava aqui na sexta. E eu fiquei pensando, imagina se uma dessas histórias fosse gravada e a gente pudesse passar aqui no telão. E pior, que foi gravada. Eu apresento para vocês Vitor. O homem que colocou fogo na rap e que agora vai colocar fogo no Paraguai. Irmãos, só um comentário. Se você não entendeu, ele colocou fogo de alguma forma na cartela dos ovos e guardou a cartela no armário. E depois disso ele jogou a cartela pegando fogo no lixo e pôs fogo no lixo. Esse é o homem segundo o coração de Deus, amém? E tem muitas outras histórias do Vitor. E por causa dessas histórias, nós criamos um título na igreja, que é lendário. São irmãos que fazem esse tipo de coisa. Nós falamos, esse irmão é lendário. Em espanhol, legendário, não é? Mas eu quero dizer, porque eu acredito que o Vitor seja o homem segundo o coração de Deus, realmente. Eu pedi para ele para compartilhar um pouco da história dele. Ele foi criado pelos pais dele até os 9 anos, porque os pais se divorciaram. E depois dos 9 anos ele nunca mais viu o pai. Anos depois, ele descobriu que o pai, infelizmente, se tornou um usuário de drogas e passou a viver na rua. Aos 12 anos de idade, a mãe dele se mudou de São Paulo e, para buscar mais oportunidades, ele decidiu ficar. Só que ficar em São Paulo implicava que ele teria que morar com os tios e trabalhar. Ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade, para se autossustentar. E aos 15 anos de idade, ou 16 anos de idade, compartilharam a fé com ele. Ele estudou a Bíblia, se tornou um discípulo de Jesus, foi batizado. Ele tomou a decisão de tornar Jesus Senhor da vida dele, porque para Jesus ser seu Salvador, ele precisa ser seu Senhor primeiro. Estão comigo, irmãos? E muitas vezes você pensa, agora eu fiz o que é certo, não é? As coisas vão ficar mais fáceis. Os tios dele, por serem religiosos, não concordaram com essa decisão e pediram para ele sair de casa e voltar com a mãe dele. Mas, como discípulo, ele queria priorizar o reino em primeiro lugar. Então, ele tomou a decisão de continuar trabalhando e mudar para a casa dos irmãos, para morar na República. Só que ele estava fazendo ainda ensino médio, com 16 anos de idade. Então, como nem os pais, nem os tios queriam mais ser os responsáveis por ele, ele pediu para irmãos da igreja assinarem na escola que ele poderia continuar sendo um aluno. Então, imagina isso, ter irmãos da igreja que você conhece há poucos meses só, assinando por você como seu responsável.
E obviamente, por ter uma criação tão difícil, o Vitor, ele feriu muitos irmãos. Obviamente, porque ele cresceu em uma criação em que ele foi muito ferido, entende? E ainda assim, ele é um homem que ano após ano busca ter o coração segundo Deus. Entende? É isso que mais me inspira em você, irmão. Sua sede de crescer, de mudar, de reconhecer seu pecado, mas sempre perseverar. Então, esse é o coração que não só o Vitor é chamado a ter, mas cada um de nós que queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vocês estão comigo, irmãos? Então, o que isso mostra é que Deus não só tem visão por Ataíde e Gabi, que foram apontados no ministério. Nem todos nós vamos estar no ministério. Mas olha o exemplo do Vitor, tão jovem, com 19 anos só, buscando servir o reino. Ele liderou parte do time do staff em toda a conferência. Ele vem crescendo em caráter, em responsabilidade, mas em coração e amor por Deus. E decidiu ir para o Paraguai, como eu falei, voltar, buscar um trabalho. Deus não só quer usar a vida do Vitor, mas quer usar a vida de cada um de nós aqui também. Mas o ponto é, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Que vai mudar o seu coração, para ser o coração segundo Deus. Segundo e último ponto. Aqui em 1 Reis 15 ainda, fala algo incrível de Davi, não é? Que ele obedeceu todos os dias da sua vida, com um coração íntegro e reto aos olhos de Deus, não é? Mas termina de ler o versículo 5 comigo. Nós paramos no final. Exceto no caso de Urias, o hitita. Então mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha uma mancha no currículo. Ele pecou com Urias. Ele assassinou esse homem que era parte do exército dele. Ele foi desleal com um dos seus guerreiros de batalha. Ele foi adúltero com a esposa desse mesmo guerreiro. Ele mentiu por meses. Ele escondeu o pecado. E sabe o que? Não foi só aí nessa situação. Então nós vemos a hipérbole mais uma vez na Bíblia. É mais uma vez um exagero da Bíblia. Não para focar em precisão, mas na intensidade da verdade que a Bíblia transmite para nós aqui. Porque Davi pecou muitas vezes na vida dele. Vezes que ainda custaram a vida de mais pessoas do que essa. Então, quando nós pensamos no pior pecado de Davi, nós pensamos quando? Quando ele foi infiel com Batseba, não é? Mas nesse caso, quem morreu? Urias e alguns homens que foram na linha de frente com ele. Mas pensa aqui comigo. A Bíblia fala, ainda em 1 Samuel, que ele viveu em Gate com os filisteus por anos. E ele assassinou homens e mulheres cruelmente. Talvez milhares morreram aí. A Bíblia fala ainda em 2 Samuel 24, quando Davi faz o censo pecaminoso, ele peca com orgulho e 70.000 pessoas do povo de Deus morrem pelo pecado e a obstinação dele. E o próprio Davi reconhece. Ele fala em Salmo 40:12, incontáveis são os problemas que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Davi fala que os pecados dele eram mais numerosos que os cabelos da cabeça dele. Se fosse alguns de nós, talvez, nós seríamos totalmente justos hoje. Amém, Raul? Davi reconhece o próprio pecado. Então, a vida de Davi não foi uma vida santa, inculpável, perfeita todos os dias. Mas ele se levantou. A Bíblia fala em Provérbios que ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai se erguer 7 vezes. Esse foi Davi. Se você para pensar racionalmente, Davi cometeu pecados piores e mais numerosos do que Saul. Não é? Então, o que faz Davi especial? Isaías 43:25, nossa última escritura.
Isaías 43, 25. A Bíblia fala: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus 2 vezes. 1 Samuel 13 e Atos 13. Uma no começo da vida dele, outra no final da vida dele, quando tudo já tinha acontecido. Então, do começo ao fim da vida dele, Davi foi esse homem. Agora, sabendo de todo o pecado dele, o que isso nos diz sobre esse título que Davi recebeu? Nos diz muito mais sobre quem é Deus do que sobre quem é Davi. Nos diz muito mais sobre o coração do próprio Deus do que o coração do próprio Davi. Então, o que nós podemos perceber, irmãos, é que Deus tem um coração tão grande, que não importa quais são os seus pecados hoje, quão longe você se desviou de Deus, Ele está disposto a te perdoar por compaixão a Ele, por a graça dEle. Por isso, o nosso segundo ponto, e último de hoje, o coração se conserva pela compaixão. É pela compaixão de Deus, pela graça de Deus, que Deus está disposto não só a perdoar seus pecados hoje, mas a esquecê-los. A vida cristã é uma página em branco que nós temos para escrever cada dia. Você já ouviu isso? Não existe um currículo espiritual. Nós somos tão espirituais quanto hoje. Então hoje você pode ser esse homem. Hoje você pode ser essa mulher. A decisão é o que muda o coração, mas a compaixão de Deus, é o que conserva Ele. Vocês estão comigo, igreja? E eu quero falar aqui, na verdade, eu escrevi esse sermão anos atrás. Então, foi muito fácil, por um lado, ter esse sermão, porque, entre aspas, ele já estava pronto. Eu escrevi ele há 2 anos atrás. De longe, o ano mais difícil da minha vida, como cristão. O ano que eu mais entendi da graça de Deus, não só para mim, mas para as pessoas que eu amava. Que se eu estou aqui hoje diante de vocês, é só pela graça de Deus, e mais nada. E se você está aqui hoje me ouvindo, é só pela graça de Deus, e mais nada. Foi o ano 2024, que tristemente, meu pai e minha mãe deixaram Deus. Depois de anos como discípulos. Foi o ano que eu vi meu pai mais longe de Deus, comparado mesmo antes dele ser um discípulo verdadeiro. Eu vi meu pai cometer pecados que ele nunca tinha cometido antes. E eu pedi permissão dele para falar isso também. Meus pais se separaram por um tempo. E meu pai morou alguns meses comigo na minha casa. E eu lembro de ouvir uma das coisas mais difíceis que um pai pode falar, mas que um filho pode ouvir. Meu pai, em lágrimas, olhar para mim e falar: eu tenho vergonha de ser seu pai. Eu tenho vergonha de ter feito tudo isso que eu fiz com você. Entende? Se a minha vida acabasse agora, ser um homem mais feliz. E eu sou muito grato à compaixão de Deus pelo meu pai, pela minha mãe, minha família, por mim, pelas pessoas que me apoiaram nesse tempo tão difícil e reestudaram a Bíblia com meu pai, depois com a minha mãe, entende? Mas nesse mesmo dia, eu falei para ele: eu tenho muito orgulho de você como pai, e eu queria dizer isso hoje, novamente, para toda a igreja. Você é o melhor pai do mundo que Deus poderia me dar. Eu tenho muito orgulho de você, porque por mais que você voltou a viver em trevas, se afastou de Deus, você foi o homem mais humilde que eu já vi nesse momento. Entende? Você colocou todo o seu pecado na luz, você foi aberto com discípulos na igreja,
você abraçou para si a vergonha, entende? Você abraçou para si a humilhação, você tomou as decisões para mudar o seu coração, se arrepender radicalmente, entende? Você enfrentou a vergonha mesmo na família, que tudo causou, mas você deu a volta por cima. E sem dúvida, não é só seu mérito, é a graça de Deus, é a segunda chance, é a terceira e a quarta, e as muitas outras chances que Deus está disposto a te dar e nos dar a todos nós aqui. Então, o que você me mostra, Pai, na verdade, é que todos nós aqui, sem exceção, por mais que você se sinta longe de Deus hoje, por mais que você pense loucuras como deixar Deus, saiba disso, do que eu aprendi com meu pai nesse ano. Todos nós aqui estamos mais perto de sermos o homem segundo o coração de Deus do que de não sermos. Todas aqui estão mais próximas de serem as mulheres com o coração de Deus do que de não serem. Basta você segurar a graça de Deus na sua vida, que é como um bote salva-vida, que lançam para você quando você se afoga, e você agarra esse bote e não solta ele, por nada, porque essa é a única chance que nós temos, na verdade, irmãos, de chegarmos no céu, um dia estarmos com Ele. A realidade é que não existe homem e mulher segundo o coração de Deus, nem mesmo Davi foi. Se você parar para pensar literalmente, ele recebe o título, mas como nós falamos hoje, você olha para a vida dele, você vê vários pecados e defeitos, mas para concluir, ele tomou as decisões diárias necessárias para ter uma vida de obediência. E Davi se agarrou na graça de Deus, mais forte do que qualquer outra coisa. E ele entendia que era só por Deus que ele podia terminar a corrida e chegar até o fim. Na verdade, literalmente, o único homem segundo o coração de Deus é o próprio Jesus Cristo, que viveu uma vida sem pecado, que obedeceu fielmente durante todos os dias da vida dele, inteiramente a palavra de Deus. Mas é esse homem que chama a mim, que chama você a negar a si mesmo, carregar a sua cruz diariamente e seguir a Ele. Se você está nos visitando hoje, esse é o convite que eu quero te fazer essa manhã. Negar a si mesmo, carregar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus Cristo e fazer Ele o Senhor, Salvador da sua vida, como algumas pessoas fizeram e que vão ser introduzidas para a igreja nesse momento. Eu quero chamar ao palco as pessoas que estudaram a Bíblia, que tomaram decisões, que agarraram a graça de Deus e que são agora nossos irmãos, irmãs, segundo o coração de Deus, e para Deus seja a glória. Amém.